Oi gente, tudo bem? Bem-vindas ao Remodelada à Luz da Bíblia e hoje vamos aprender mais sobre o ID do Senhor Jesus. Então, esse foi um texto que falou muito comigo essa semana e eu queria compartilhar eles com vocês, porque eu acho que é de muita importância mesmo a gente falar aquilo que o Senhor Jesus ordenou para nós, igreja, né, para que nós fizéssemos. E é muito importante, porque essa foi a última ordenança do Senhor Jesus antes dele ser assunto aos céus, né? Ele disse isso para os seus discípulos e isso ficou para nós também, né? Então é uma responsabilidade nossa. Então, esse trecho, esse que eu vou usar em específico, tá em Mateus, capítulo 28, versículo, começa no 18, né? A parte que eu quero já dar uma introdução para vocês, né? Sobre o que Jesus falou. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, esse versículo, ele é muito importante para a gente entender qual é a nossa missão de cristão aqui na Terra, né? E ele fala aqui que Jesus ele estava aqui antes dele, né, ser assunto aos céus, e ele, aproximando-se dos discípulos, né, ele falou para eles que era para eles irem por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né, e batizar. E uma coisa muito importante, né, além do id, é sobre ensinar a guardar, né, ensinar essas pessoas, os novos convertidos que vão surgir, a guardar os mandamentos. E isso é uma obrigação nossa como cristão, da gente realmente ir por todo mundo e espalhar o evangelho de Jesus. E às vezes a gente pode não ir de forma física, né, no sentido de ser um missionário, de pegar um avião, né, e ir para outro país fazer missão, ou pegar um barco, ir para uma ilha que está lá no meio do oceano e falar de Jesus para aquelas pessoas. Às vezes pode não ser assim no físico, mas a nossa responsabilidade de cristãos é falarmos para as pessoas sobre o amor de Deus, é id. E às vezes o nosso id muitas vezes até um id mais curto, né? Vamos falar assim, um id para os nossos vizinhos, para os nossos familiares que muitas vezes não conhecem Jesus, para os nossos amigos, sabe? Ou aqui como a gente está fazendo agora, né, na internet. Id é uma obrigação de todo cristão, é um mandamento de Jesus. Jesus deixou isso para nós, né? E outra coisa que Jesus falou, né? E batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? É claro que o batismo ele é algo físico, né? Você não se batiza, né? Como eu falei, por exemplo, eu tô aqui falando na internet, eu não vou batizar alguém agora, assim, mas eu penso que Deus prepara o tempo e o modo, né? Até para esses novos convertidos que iam surgir, Deus ia ali preparar até uma lagoa, nem que fosse uma poça de água, para fazer esse batismo, sabe? Porque o batismo é algo necessário. Mas outra coisa também que eu queria chamar a atenção nesse texto também, né, que eu achei que falou muito comigo nessa meditação, ensinando-os a guardar, vou até pegar aqui de novo a Bíblia, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, essa parte é muito importante, porque além do id, eles precisavam também ensinar as ordenanças de Jesus, né? Tanto que hoje a gente recebe as ordenanças de Jesus até hoje, né? Até se a gente parar para pensar e voltar um pouquinho no tempo, antes de existir o cristianismo aqui no Brasil, né? Antes da gente conhecer Jesus, tiveram pessoas que pagaram esse preço, tiveram pessoas que foram e seguiram esse id. Imagina se essas pessoas não tivessem ido, elas preferissem ficar nas nações delas, com a família delas, ou então ir para outras nações, e elas não viessem para cá, para o Brasil, falar, né, de Jesus para nós e para quem estava aqui, né? Isso provavelmente a gente não ia conhecer Jesus, né? Então, olha a responsabilidade dessas pessoas, que elas abnegaram da vida delas. E elas falam assim, não, vou largar minha família, vou largar minha terra, porque eu vou falar de Jesus. Então, elas reconheceram essa responsabilidade, né, que Deus entregou para a vida delas, né, na vida de todos nós, na verdade. E
E essa é a nossa responsabilidade, ensinar as pessoas a guardarem os mandamentos de Jesus. Porque se a gente não ensinar as pessoas a guardarem, elas vão ficar como a deriva no mar. Por exemplo, imagina se a gente não tivesse a nossa Bíblia. Imagina como que seria o mundo se não tivesse a palavra de Deus. Né? Tem um versículo que fala assim, que está em Juízes, né? Eu não vou lembrar a referência certinha, mas eu vou colocar aqui para vocês. E esse versículo de Juízes fala assim, que antes de existir, né, os reis, cada um andava em Israel como queria, sabe? Cada um fazia o que estava no seu coração fazer, cada um se comportava como se achava melhor. Ou seja, eles até tinham ordenanças, a lei de Moisés, mas eles não estavam se prendendo, eles não estavam obedecendo aquelas ordenanças. Eles estavam fazendo o que eles queriam fazer. E quando a gente faz o que a gente quer fazer, as consequências são muito altas. Quando a gente não tem a aprovação de Deus, quando a gente não tem o sim, o amém de Deus, o vá, né, o id no caso, quando a gente não está debaixo dessa proteção de Deus, a gente não está debaixo dessa ordenança, desse mandamento do Senhor, a gente vai colher as consequências, os frutos amargos das nossas escolhas. Porque tudo aquilo que não é conduzido debaixo de obediência a Deus é algo construído sobre a areia, é algo que não tem fundamento, é algo que muitas vezes está debaixo de desobediência, né? Você não está obedecendo ali a Deus os mandamentos, você só está fazendo coisas pelo seu próprio entendimento, né? Então é essa mensagem que eu quero deixar para vocês, né? Que vamos, né? Como aqui Jesus falou, ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. Vamos ensinar as pessoas a guardarem o amor de Jesus. Vamos ensinar as pessoas a serem como aquelas 5 virgens prudentes que guardaram o óleo. Elas guardaram a palavra de Deus. Não importa o que acontecesse, elas guardaram, elas tiveram amor por guardar. E elas entraram no reino de Deus. Né? Vamos ser como aqueles servos prudentes que o Senhor deu ali, aqueles talentos para eles, e eles foram lá e negociaram, e eles voltaram e apresentaram para o Senhor, e o Senhor falou para eles, olha, servo, né, bom e prudente, entra no gozo do teu Senhor. Então isso é muito importante, né? Vamos ser essas pessoas que vão levar o Evangelho e vamos ensinar as pessoas a guardarem os mandamentos do Senhor. Isso é muito importante, porque um dia nós vamos colher os frutos disso lá no céu, né? Como eu falei daquelas pessoas que vieram aqui para o Brasil, né, fazer missões, e elas vieram ali debaixo de uma palavra do Senhor, debaixo de uma ordenança do Senhor. Elas estão colhendo com certeza o fruto disso lá no céu, mesmo que aqui na terra ninguém visse, ninguém reconhecesse. As pessoas de perto podiam falar assim, você tá louco que você vai para essa terra distante para você falar de Jesus, por que você não fala aqui mesmo, por que você não faz aqui mesmo? E aquelas pessoas escolheram obedecer a Deus, né, e elas estão colhendo com certeza, né? E elas vão colher os frutos da obediência delas, né? Vamos ser nós também essas pessoas, vamos ser luz em meio às trevas, que nós venhamos ser sal em meio a uma comida tão saborosa, uma comida que não tem sabor, sabe? Vamos ser aquelas pessoas que vão fazer a diferença realmente, sabe? Que, como o apóstolo Paulo fala, que nós não venhamos nos conformar com esse mundo, com esse presente século, mas que nós venhamos nos renovar nossa mente pela palavra de Deus, pelos frutos do Espírito, que nós possamos ter dentro de nós, que nós possamos obedecer às ordenanças do Senhor, que nós possamos viver a palavra dele todos os dias, não só em um momento de meditação e leitura, mas todos os dias que nós possamos viver a palavra do Senhor. E essa é uma palavra que eu espero que tenha edificado a sua vida, assim como edificou a minha vida. E eu espero que vocês sejam abençoados, edificados, em nome de Jesus. E até a próxima. Tchau!